Fala cultivadores, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma adubação para a frutificação do abacateiro. Olha aí o tamanho desse abacateiro, ele já é um abacateiro adulto, ele já tem um pouco mais de 6 anos e no ano passado ele já deu frutos. Não foram muitos porque esse abacateiro ele foi plantado da semente. E como vocês sabem, um abacateiro plantado da semente e não enxertado, ele produz a partir dos 5 anos de plantio. Pode ser que ele produza antes disso, mas no geral ele começa a produzir a partir dos 5 anos de plantio e não precisa fazer o enxerto depois disso. Por exemplo, esse daqui ele já tem mais de 6 anos e olha aqui a grossura do tronco desse abacateiro. Está bem desenvolvido, olha. Talvez tenha aqui uns 35 ou 50 centímetros de diâmetro, se for botar uma corda aqui e depois medir. Então ele está bem desenvolvido, mas também já tem todo esse tempo. E é um abacateiro que não foi enxertado, como eu disse para vocês, plantado da semente. Mas como fazer a adubação para frutificação? Então é muito importante esse período agora que está chegando o inverno. As plantas elas precisam de certos cuidados, alguns manejos importantes, e um desses é justamente a adubação que a gente precisa fazer muito antes da poda. Então no vídeo de hoje você vai aprender como fazer a adubação de um abacateiro, mas adubação com o objetivo da frutificação. Então vamos lá, vamos trabalhar. Mas deixa eu falar outra coisa para vocês. Como esse abacateiro aqui ele está aqui no quintal e a área em volta dele aqui foi cimentado, então não tem como eu fazer uma adubação distante do tronco. Geralmente um abacateiro desse porte, o que é que se faz? A gente recomenda afastar do tronco e ficar mais ou menos as adubações na direção das copas. Então faria buracos aqui em volta, mas aí acabar destruindo tudo isso aqui e esse não é o objetivo. Então, mas a recomendação era fazer um anel em volta dele, assim, na direção da copa, né? Na direção da copa, e aí colocar os adubos e depois fazer uma irrigação. Mas não é o caso desse abacateiro. Esse abacateiro, o único espaço de solo, de terra que ele tem é justamente aqui próximo do tronco. Então, o tipo de fertilizante ele também vai influenciar muito para poder ajudar as raízes a absorver os nutrientes. Então eu vou usar aqui um tipo de fertilizante muito bom, que vai ser eficiente para fazer esse tipo de adubação próximo aqui do tronco desse abacateiro. E esse aqui é o fertilizante que eu vou usar para fazer a adubação de frutificação nesse abacateiro. Esse daqui, olha, o Forte Frutas. Vocês já conhecem que eu já fiz adubação de videiras e já expliquei para vocês como é que funciona o Forte Frutas. E você pode fazer a adubação do Forte Frutas de duas formas. Adubação seca. Dessa forma aqui, simplesmente você pega aqui, olha, espalha em volta do tronco. Vou concentrar a adubação somente desse lado aqui, mas tudo indica que essas plantas aqui, talvez elas não suportem a potência do adubo, então pode ser que elas acabem morrendo. Mas vai ficar aí como teste, para saber se vai acontecer isso mesmo. Adubação seca é isso aqui, você pega o adubo seco e coloca em volta da sua frutífera. Lembrando que se você tiver espaço aí diferente desse daqui, você pode espalhar mais distante do tronco, 1 metro, 1,5 metro distante do tronco, você faz um anel cavando a terra, depois coloca esse adubo desta forma aqui, adubação seca, depois faz uma irrigação, depois disso coloca folhas secas e cobre com terra e aí espera o resultado. Então essa aqui é uma forma muito eficiente para você usar esse tipo de adubo da Forte Frutas. E a outra opção é desta forma aqui, você pega um vaso com água, de 2 litros de preferência, coloca sempre um funil na boca e aí olha, para não desperdiçar o seu fertilizante. E aí coloca o fertilizante aqui dentro. Sacudir um pouquinho aqui para descer. Depois disso fecha. Sacode, é claro, porque o objetivo desse fertilizante é ele dissolver todinho na água. E aí agora a ideia é a gente fazer a adubação do abacateiro com esse fertilizante líquido. Fertilizante totalmente dissolvido aí agora, olha, desta forma aqui. Agora deixa eu dizer outra coisa para vocês, ó. Esse daqui foi uma amostra que eu fiz aqui de como você pode fazer uma adubação seca. Então você pega o fertilizante e espalha no solo. E uma outra opção é justamente você usar o mesmo fertilizante, só que desta forma aqui, misturado já na água. Mas lembrando que esse daqui, uma adubação seca, após você usar ele,
você já deve fazer a irrigação porque ele já começa a fazer efeito imediato. Então não esqueça de fazer a irrigação se você usar desta forma aqui, adubação seca. Mas se já for líquida, aí você só justamente espalha. Essas dicas aqui você pode fazer nas suas frutíferas também. Aí se você cultiva abacate talvez em vaso, você pode usar essas mesmas dicas aqui para você fazer suas adubações aí mesmo cultivando eles em vaso. Bom, agora que você já aprendeu como é que você pode fazer a adubação de um abacateiro adulto, agora vamos à quantidade. Qual a quantidade de hortifrutas, se for esse fertilizante que você for usar aí para adubar o seu abacateiro, que você pode usar? A recomendação do hortifrutas é você usar, nesse abacateiro que já é adulto, com mais de 6 anos, você usar aí 400 gramas. E qual o período de adubação do uso do hortifrutas no abacateiro? Lembrando que essa adubação é para frutificação, ok? Então, depois da primeira adubação, a próxima adubação que você for usar o hortifrutas aí vai ser com 30 dias. Então, feito essa adubação no seu abacateiro, se for seco, não esquece de fazer irrigação. Se já for fertilizante molhado, não precisa se preocupar mais com a irrigação, porque você já está fazendo adubação e irrigação da mesma forma. Agora você só vai se preocupar aí em fazer a mesma adubação ou desse fertilizante ou de outro tipo de fertilizante, como farinha de osso, humus de minhoca, torta de mamona, estercos curtidos no seu abacateiro, 30 dias após essa primeira adubação aqui. Mas uma outra dica importante aqui sobre a adubação do abacateiro. E se seu abacateiro não for adulto, assim como esse, como é que ele deve ser adubado? Se o seu abacateiro tiver aí, for mais jovem, de 1 ano, talvez aí ou menos, aí você pode usar o mesmo adubo, o mesmo fertilizante da Hortifrutas. O que vai mudar aí vai ser a quantidade da adubação que você vai usar. No caso desse, são 400 gramas a cada mês. E no caso do seu aí que for mais jovem, seja cultivado em vaso ou cultivado em solo, você vai usar aí 25 gramas a cada mês desse mesmo fertilizante. Mas a forma de usar vai ser a mesma, pode ser assim seco ou já diluído em água, você vai dar os nutrientes que o seu abacateiro precisa. Então, lembre dessas dicas aí quando você for fazer a adubação de frutificação no seu abacateiro, seja ele desta forma aqui, no chão, olha aí como está bem bonito, bem desenvolvido, ou mesmo cultivado em vaso. Então, não esquece de seguir as dicas aqui, as recomendações do canal, as recomendações também que o fabricante da Hortifrutas dá para você usar o fertilizante, para você não colocar de mais e nem colocar de menos. Lembrando que esse adubo, ele é excelente para adubação para frutificação. Então, só use ele com essa finalidade na sua planta. E depois da adubação desse abacateiro, qual o próximo passo agora? A ideia é eu fazer a poda dessa planta. Dessa árvore, na verdade, ela não é uma planta, é uma árvore que está bem grande, adulta já, né? Então, o objetivo é daqui a 30 dias mais ou menos, após essa adubação que eu acabei de fazer aqui, é justamente fazer a poda dela. Então, na poda eu vou tirar, vou baixar ela, tá vendo que está bem alta a copa? Não tem muitos ramos na parte interna, tem mais laterais, como vocês podem ver, ó. Esse daqui para lá, esse daqui para cá. Mas não tem muitos internos, só que eles já estão bem altos e bem grossos. Então o objetivo é justamente eu baixar um pouco essa copa, e isso daí vai ser um conteúdo do próximo vídeo, a poda do abacateiro, com o objetivo da frutificação e também melhorar a qualidade dele aqui. Então fica essas dicas para vocês aí, não esquece de curtir o vídeo, se tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente vai trocando feedbacks, vai tirando as dúvidas de vocês. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e até um próximo conteúdo de Cultivando Variedades.